Vamos juntos à palavra, pode ser? Hoje quero falar sobre enraizados em Cristo. Esta é a palavra de Deus para este tempo, para este ano letivo. Enraizados em Cristo. Quero ler-vos dois textos de abertura. Aí, agradecer sem feedback. O primeiro é Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Uma palavra de esperança, não é? Mas é uma palavra que nos aponta para gente que por alguma razão, aparentemente, porque é isso que o texto nos está a ensinar, aparentemente é alguém que já morreu na fé, alguém que já não tem mais hipóteses na vida. Mas o texto diz-nos que não. Se houver raízes, ainda que velhas, mas se haja raízes ainda na terra, ao cheiro das águas, ainda vai haver esperança. Deus ainda vai fazer alguma coisa. O outro texto que eu quero trazer-vos é Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Ele está projetado aí, mas tomem nota, porque este é um dos versículos que eu gostava que vocês guardassem, confirmassem no vosso coração. Se o quiserem decorar ou alguma parte dele, façam isso, vão fazer bem. E vejam aquilo que Paulo escreveu. E é para nós hoje aqui, igreja para todos. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. E a minha pergunta de há pouco é a mesma de agora. Eu não sei se está aqui gente que já aceitou Jesus como Senhor. Não, acho que não há. Há aqui gente que já aceitou Jesus como Senhor? Então aquilo que Paulo diz é, então continuem a segui-lo. Aceitar Jesus não é alguma coisa que nós fazemos no momento, é alguma coisa que nós fazemos para a vida. Mas foi feito no momento, mas é uma decisão que nós tomamos para a vida. Agora a questão é, como é que nós vamos seguir Jesus? Paulo também nos responde. Olha o que é que ele continua a dizer. Aprofundem nele as vossas raízes e sobre ele, Jesus, edifiquem a vossa vida. Como é que nós mostramos que escolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Seguindo. E como é que segue Jesus? A cantar bué, Daniel, a cantar bué, a fazer uma grande festa? Não. Nós seguimos Jesus quando nós estabelecemos e aprofundamos nele raízes. O que significa que às vezes não vai haver música. Às vezes não vai haver culto. Aconteceu isso durante a pandemia. Mas as raízes estavam lá. Eu não vou fazer isso agora para não perder o meu tempo, que é precioso para vos trazer esta palavra. Talvez no próximo domingo a ver se eu me lembro. Amor, lembra-me, por favor. Ela está habituada a lembrar-me de coisas. Nós precisamos aprofundar nele as raízes. Durante o tempo de pandemia nós percebemos quem tinha raiz e quem não tinha. Eu louvo a Deus porque nesta casa, apesar da pandemia ter fechado logo os primeiros 3 ou 4 meses, nunca faltou o nosso salário, nunca deixei de pagar uma renda, nunca deixei de pagar a água, a luz, nunca. O senhor e eu que somos amigos bem conhecidos, vá lá. Ele sempre perguntava quando me encontrava, Daniel, como é que é você? Quando nós precisarmos, você é a primeira pessoa a ser contactada. Mas nunca falhou, porque há gente de raízes, claro, mas as raízes só se vêem pelo dinheiro, não, mas também muito. Porque quando não há raiz, a primeira coisa a nós tirarmos fora é a carteira. Bom, mas essa é outra pregação, pode ser, não é? Como é que nós mostramos que estamos a seguir Jesus? Como é que nós mostramos não aos outros, mas a nós próprios que estamos a seguir Jesus? Aprofundando raízes. Porque raízes não fala, já sabias, não ia ser a mesma. Porque nós aprofundamos raízes, não tem que ver com aquilo que os outros veem, tem que ver com aquilo que nós sabemos que estamos a fazer. Raízes fala daquilo que eu faço no oculto, no segredo, quando eu oro e ninguém vê. Mas o Pai que está em segredo, Ele vê, Ele ouve, Ele recompensa. Raízes fala desses momentos que eu passo com a palavra e mais ninguém tem que saber. Que eu não tenho que estudar a palavra para depois ir pôr um versículo no Facebook e dizer, afinal de contas, vocês veem. Eu faço isso porque sou pastor de uma igreja, de uma comunidade e tenho o prazer em fazer-vos isso. Mas eu não tenho necessidade de fazer isso para aprofundar as minhas raízes. Seguir Jesus tem que ver com aprofundar raízes, amigos. Então hoje eu quero inspirar-vos a não desistirem e a darem tudo pelo Senhor. Hoje quero encorajar-vos a não baixarem os braços por nada e se manterem firmes diante dEle e para Ele. É claro que dependemos do Senhor para tudo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas ouçam, buscá-lo de todo o coração é função nossa. Procurá-lo desenfreadamente com fome, como o cervo anseia por águas, é uma responsabilidade que é minha.
E é isso que, enquanto vosso pastor, eu quero trazer-vos durante este ano letivo. Lembrar-vos isso. Enraizados em Cristo. Gente que não precisa estar sempre a ser chamada a atenção. Gente que não precisa estar sempre com uma palmadinha nas costas. Mas gente que está firme em Cristo. Gente que está a amadurecer. Gente que não depende de uma palavrinha. Alguém entende o que eu estou a falar. Mas gente que diz, uau, eu já tenho a palavra. Claro que precisamos uns dos outros. Claro que precisam do pastor. Entendam o que eu estou a dizer. Mas não é gente que tem raízes curtas, fracas, débeis, doentes, que está sempre a vacilar, que está quase sempre mais a ser arrancada do que firme. Lembrem-se de duas coisas importantes nas raízes. É através delas que vem o alimento e é através delas que a planta ou a árvore fica sustentada. As raízes alimentam a árvore, certo? Mas nos dias de vendaval são as raízes que a seguram. Daí Paulo está a dizer, se nós já aceitamos Jesus como nosso Senhor, então temos que segui-lo como? Enraizados profundamente nele. Para que aconteça o que acontecer, não passemos fome, nem vacilemos. Mas fiquemos firmes, como ele escreve aos Efésios no capítulo 6. No dia mau nós ficarmos firmes. O diabo irá intentar contra nós, mas nós vamos ficar firmes. Eu acredito que este ano, estou a tentar passar os apontamentos, eu acredito que este ano vai ser um ano com muitos desafios. Vai ser um ano que vai trazer dificuldades, de certeza absoluta. Vai ser um ano com adversidades, quer elas sejam para a igreja, para todos nós, quer elas sejam a nível pessoal, na vossa própria casa. Contem com isso, por favor. Não sou profeta da desgraça, mas a vida é assim, é natural que haja. Mas durante este ano letivo nós também vamos contar com algumas coisas. A presença de Deus não vai faltar. Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai cumprir as suas promessas. Ele jamais nos irá deixar em momento ou circunstância alguma. Sim, contamos com dificuldades, mas contamos com o Senhor que está acima de todas as dificuldades. Mas fica firme. Toma nota primeiro. O diabo, o nosso adversário, ele é anti-raízes. Eu não sei se tu conheces a história de Lúcifer, mas eu não posso perder muito tempo com ela. Ezequiel e Isaías falam sobre ela. Mas Lúcifer era o anjo de luz, era alguém que estava na hierarquia dos anjos, era alguém que estava numa posição acima. Mas Lúcifer não quis saber das raízes, não quis saber de onde estava plantado, nem das suas raízes. Ele quis se desplantar, replantar à sua própria maneira. Diz que ele quis subir acima de Deus, do trono de Deus. E perdeu-se. Então ele, desde aí, ele é anti-raiz. Ele nunca, se reparares, pensa comigo se não é verdade o que eu te estou a dizer. Se há coisa que o diabo quer fazer é que tu não tenhas raízes. É que tu sejas superficial na tua relação com Deus. O diabo quer que tu sejas superficial na tua relação com os outros. O diabo quer que tu sejas superficial na tua relação até com a igreja. Para que ser membro? Para que vir todos os domingos? Para que dar oferta? Para que dar dízimo? Para que servir? Para que... Eu não sei se tu pensas nisso, mas há pessoas que pensam às vezes nisso e sem querer eles estão a beber da água turva, da água salgada, da água salobra que o diabo te está a trazer. E o único objetivo do diabo é que tu não ganhes raízes. Ele vai fazer de tudo para que tu não ganhes raízes. Se ele não conseguir fazer com que tu não tenhas raízes, ele vai fazer com que as tuas raízes sejam pequenas. Se ele não conseguir que elas sejam pequenas, ele vai fazer com que tu te alimentes do que está à superfície. E com o tempo, o passar do tempo, ele vai te destruir-te aos poucos. Ele vai te assustar, ele vai trazer ventos. Como fez na vida de Jó, onde nós lemos há pouco. Às vezes ele vai arrancar as nossas folhas, às vezes ele vai quebrar os nossos ramos. Mas este é o outro lado da moeda. Ele é anti-raízes. Sabes porquê? Porque ele não consegue derrubar gente que tem raízes profundas em Cristo. Jó foi tocado na sua carne, Jó foi tocado na sua casa, Jó foi tocado nos seus bens, mas não foi tocado nas raízes. Houve, malta, o segredo do cristianismo não é nós não sermos tocados na carne, na casa, nos bens, no exterior. O segredo do cristianismo é nós não deixarmos que nada nem ninguém chegue, ataque, ponha em causa as nossas raízes. Porque aquilo que nos vai fazer ficar de pé não é o exterior, é o que acontece na alma. O diabo vai tentar alimentar o nosso estômago como alimentou Eva, come o fruto. E Eva ficou tão cega com o fruto que tirou os olhos da árvore das raízes. Qual era aquela árvore que ela estava a comer? Alguém percebe do que eu estou a falar, sim ou não? Ele vai encher o teu estômago. Enquanto se andares por ela, ele esvazia a tua alma. Ele vai-te oferecer um prato de lentilhas porque sabe que tu tens fome, como fez com Esaú. E Esaú trocou o seu direito de primogenitura. O que significava que ele era o abençoado. Ele era aquele que ficaria, tinha a prioridade.
E Esaú disse, eu não quero saber, eu tenho fome. Então trocou o direito de primogenitura, o direito de se relacionar mais perto com o pai. E traz isso para a nossa vida espiritual, porque o ensino de lá não é para nós conhecermos a história de Esaú também, mas é sobretudo para nós trazermos isso para a nossa vida espiritual. E às vezes o diabo vai fazer isso. Ele vai fazer quando nós temos fome. Jesus teve fome. Jesus teve fome, mas tinha raízes. Manda que estas pedras se tornem em pães. Para que pão? Se nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe quem fala assim? Quem tem raízes. Epá, ajudem-me. O diabo procurará a todos os custos fazer de nós pessoas de fracas raízes, de pequenas raízes, ou mesmo de nenhuma raiz. É o que ele mais gosta. É de ver gente na igreja que não tem raízes, que não percebe nada de nada, que não se alimenta, que não alimenta os outros, que não contribui, que só consome. Mas já o oposto, coitado dele. Bem, não tenho pena dele, mas gente enraizada em Cristo. Gente que conhece a palavra, gente que ora, gente que se dá com gente que ora e que lê a palavra, gente que está firme, gente que conhece o propósito de Deus para a sua vida, gente que apesar de folhas e ramos arrancados continua firme e diz, eu não abro mão daquilo que sou no meu Senhor e naquilo que Ele tem para a minha vida. Talvez usávamos aqui a expressão de Tiago, não é? Sujeitem-se debaixo da potente mão de Deus. Não é? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só que para sujeitarmos a Deus nós precisamos de ter raízes. 2, precisamos lançar raízes e cuidar intencionalmente delas. Bom, a primeira razão, ligando com este primeiro ponto, é esse. Se nós queremos vencer o diabo, se nós queremos vencer as tentações, se nós queremos vencer as provocações, nós intencionalmente nós precisamos de visitar. Se não temos, precisamos de as lançar. E se já as temos, nós precisamos de visitar as nossas raízes. Constantemente. Para perceber como é que elas estão, qual é a saúde delas. Jesus disse em Mateus 6,21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu trago este texto, não tem que ver com raízes, mas tem que ver com aquilo que é importante para nós, porque é isso que Jesus está a falar. O tesouro fala daquilo que é valioso, daquilo que para nós importa. E aquilo que para nós é valioso e para nós importa, nós colocamos lá o nosso coração. Podem ser pessoas, podem ser coisas, pode ser uma igreja, pode ser um trabalho, pode ser uma tarefa, pode ser um hobby. Se importa para nós, nós vamos pôr lá o nosso coração. E coração fala de investimento. Aquilo que importa para nós é onde nós investimos. Como é que eu sei quais são as prioridades da tua vida? Queres que eu te diga? Eu não adivinho, nem quero nada disso para a minha vida, longe de mim. Ai de reto, Satanás. Eu sei o que é que para ti é importante, eu vejo onde tu gastas o teu dinheiro, por exemplo. Onde tu gastas o teu tempo e a tua energia. Eu posso dizer, Daniel, eu não gosto disto. Gostas sim, tu passas a vida a fazer isto, passas a vida a gastar dinheiro nisso, passas a vida a ir a ver vídeos de... Às vezes podemos estar em negação, mas aquilo que importa para nós é onde nós colocamos o nosso coração. E se raízes são importantes, ser enraizados em Cristo é uma coisa que é importante para nós, então isso tem que se tornar o nosso tesouro. E é aí que nós vamos investir o nosso coração, é aí que nós vamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro. Enfim, vocês entendem do que eu estou a falar, sim ou não? Ajudem-me. Recorde que raízes falam de duas coisas importantes e indispensáveis: alimentação e sustentação. E eu desejo ser um homem de raízes profundas. Seja com Deus, seja com a minha família, igualmente com a igreja que eu pastoreio. Eu quero ser um homem alimentado e que alimenta. Eu quero ser um homem que está firme e que firma aos outros. Eu quero ser alguém de raízes. Eu quero ser alguém de raízes. Eu não sei qual é a tua posição, postura em relação a isso, mas eu quero ser assim. É assim que eu quero viver os meus dias. Eu não quero ser um homem perfeito. Se Deus exigisse a minha perfeição, garanto-vos que eu faria de tudo para ser perfeito. E provavelmente vocês também. Mas Deus não exige a nossa perfeição. Deus exige a nossa fidelidade. Deus exige que nós criemos e aprofundemos raízes. Eu pergunto, como é que estão as tuas raízes? Nós precisamos ser honestos com algumas perguntas. Estamos a iniciar um ano letivo e queremos que seja um ano letivo power, poderoso de Deus. Com muita adversidade, com muita luta, com muitos desafios. Mas também com muita graça de Deus, como a Sara há pouco nos lembrava. Nós precisamos lutar em favor disso. Como? Criando raízes. Paulo disse isto a Timóteo: cuida de ti mesmo e da palavra que tu ingeres, da sã doutrina.
Porque ao fazeres isso, escreveu Paulo a Timóteo, tu vais estar-te a salvar a ti mesmo e àqueles que te ouvem. Então nós precisamos cuidar das nossas raízes, perceber a saúde delas, de como é que elas estão. E isto leva-nos ao ponto 3. Raízes precisam ter o tamanho certo e ir na direção certa. Às vezes nós estamos distraídos, às vezes nós não percebemos. Às vezes estamos cegos com determinadas coisas, com determinadas pancas nossas, enfim, não importa. Que às vezes nos distraímos. Olha, às vezes é tão fácil como isto, às vezes ficamos tão distraídos e tão obcecados com o exterior, com a aparência, com aquilo que se vê por fora, com aquilo que mostramos por fora, que deixamos de cuidar do nosso interior, da nossa alma, das nossas raízes. E eu aprendi isto com a minha mulher há muitos meses atrás, creio que logo no início da pandemia. Cuidado com o investimento que nós fazemos na aparência. O investimento na aparência não tem mal nenhum. O problema do investimento na aparência é quando ele nos rouba o investimento da essência. E quando nós estamos tão ocupados a tentar parecer em vez de ser, então nós não estamos a preocupar-nos com as nossas raízes. Quando nós ficamos tão preocupados em ter folhas bonitas, que tentamos tê-las a qualquer custo, nem que sejam artificiais. Então cuidado, então nós já nos perdemos nas raízes. E se nós nos perdemos nas raízes, o diabo irá derrubar-nos, não vai faltar muito tempo. Mas quando nós nos preocupamos e nos ocupamos com as raízes, calma, a seu tempo, as folhas bonitas também vão aparecer. Calma, a seu tempo os teus ramos vão ficar mais fortes. Se tu cuidares das raízes, calma, porque a seu tempo até fruto tu vais dar. Às vezes desesperamos, que não somos como os outros, não temos igual aos outros. Nós nos esquecemos que às vezes os outros, aquilo que eles têm, aquilo que eles são, é fruto, em primeiro lugar, das suas raízes. Há 3 coisas que nós precisamos de fazer, que eu saltei, peço desculpa. Primeiro, nós precisamos de ter coragem de remexer a terra. Para fazer, sim, 3 coisas. Primeiro, nós precisamos ter coragem de arrancar as ervas daninhas. Segundo, nós precisamos ter coragem de remover as pedras que podem sufocar as raízes. E terceiro, precisamos de coragem para pedir a Deus de remover ramos e folhas velhas. Ervas daninhas fala daquilo que não é pecado, mas tem o potencial de se tornarem embaraço na nossa vida. Coisas boas, coisas que aparentemente, ou não, ou mesmo sem aparência, elas são boas, não têm mal nenhum, mas estão-nos a causar mal. Estão-nos a sugar o tempo, estão-nos a sugar, estão-nos a trazer mais prejuízo do que pensam. Nós precisamos ter gente de coragem e dizer, isto não serve para a minha vida. Se isto não me aproxima de Deus, isto não serve para mim. Se esta pessoa, estas pessoas não me aproximam de Deus, não servem para mim. Se este hobby não tem mal nenhum, não é, mas é pecado, pastor, não é erva daninha. Houve esse hobby, está-te a desviar do tempo que tu devias dar para investir na causa de Deus, para servir no teu ministério, para alcançar as pessoas, para ir almoçar com mais pessoas. Se calhar o dinheiro que tu gastas no teu hobby, que tens direito a ter um hobby, se calhar poderias estar a investi-lo a pagar o almoço ao pastor. Não tem piada. Nós não temos colegas de trabalho e às vezes faz-nos falta quando alguém nos visita. Sabe bem. Ou então não, esquece o pastor, não tem mal, ele nunca vai ser esquecido diante de Deus. Mas para investir dinheiro em alguém que precisa de comer, alguém que tu queres ganhar para Cristo, o cara vai dizer, este ano não vou comprar isto, compro para o ano, porque este ano eu vou investir. Alguém percebe do que eu estou a fazer? Isto fala-nos de raízes, fala-nos de caráter, fala-nos de essência, fala-nos de alma. Precisamos de remover pedras. Pedras, sim, fala de pecado. Pedras é tudo aquilo que nós fazemos que sabemos que é contra a vontade de Deus, mas que teimamos em ignorar e às vezes até em negar que estamos a fazer, a dizer ou a usar aquelas coisas. Mas pedras falam sobre isso, falam das paredes que nós vamos levantando entre nós e Deus e pessoas até importantes para a nossa vida. Remove as pedras em nome de Jesus, senão as raízes vão morrer antes do tempo. Ramos e folhas velhas falam de coisas do passado. Falam das velhas glórias do passado, que nós sempre trazemos à memória ou às conversas, apenas para lembrar aquilo que foi, porque não temos coragem de assumir aquilo que é, e muito menos coragem de sonhar com o que virá. Então pede a Deus coragem, Ele é o agricultor, foi isso que Jesus disse em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Deixa que o agricultor te limpe, te pode, arranca essas folhas velhas, esses ramos velhos, para que outros ramos novos surjam, outras folhas novas surjam, e o fruto finalmente ele apareça. Toma atenção às raízes, a que direção é que elas estão a tomar.
Jeremias disse que, capítulo 17, maldito é o homem que confia no homem, ou é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará lugares desolados e estéreis numa terra salgada onde ninguém vive. Deus não está aqui a falar sobre nós não podemos confiar uns nos outros. Aquilo que Deus está a dizer é nós não podemos confiar em nós próprios para nos sustentarmos a nós próprios. Aquilo que Deus diz é que nós precisamos ser gente que cria raízes. Arbustos não têm raízes profundas. Mas a Bíblia nunca nos compara a arbustos, apenas quando nós não queremos confiar no Senhor, nem depender dEle. A Bíblia diz o contrário. Vejam o que é que diz mais à frente em Jeremias 17, verso 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore, é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até às correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca. Não teme as pandemias que nos isolam e nos afastam, porque as raízes estão colocadas nas águas. As raízes estão colocadas em Cristo. Essa é a direção certa para as nossas raízes. Olha esta. Não é a água que procura as raízes. A água segue o seu curso. Deus segue o seu curso. Deus tem um plano desde o princípio da eternidade até o final da eternidade. O rio está a correr. Atravessa tempos, estações, pessoas, reis, rainhas, impérios. O rio está a correr desde o início. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Não é a água que procura as raízes, mas é as raízes que vão à procura da água. Então se tu tens feito Jesus o teu Senhor, segue-o. Como? Aprofunda as tuas raízes nele. Não tem mal nenhum nós nos queixarmos da vida. O problema é queixarmos da vida sem criarmos as raízes. Queixa-te dos problemas. Se te dói aqui, diz dói-me aqui. Se estás ferido com alguma situação da tua vida com alguém, assume essa verdade. Dói, dói. Mas isso não tem que ser a razão para tu tirares as tuas raízes de Cristo. Os teus erros não são razão para tu te desarraigares de Cristo, consegui dizer. Desarraigar é difícil. Digam lá desarraigar. Desarraigar. Parece que a gente está-lhe a dar uma travadinha aqui na língua. Desarraigar. Parecia a vulnerabilidade da outra. Quarto ponto, vamos terminar. Cristo é o renovo e ao mesmo tempo a nossa raiz. Houve convidos a ouvir esta palavra, para mim é muito importante. Quem sabe ainda ao longo do ano eu vou voltar a pregá-la. Porque esta tem que ser a palavra para a nossa vida. Tem que ser a palavra com a qual nós queremos começar este ano letivo 2021, 2022, perdoem-me. Sim, porque para mim o ano passado não contou, não é? É como eu. Porque é que o Euro se pode chamar 2021, 2021 e eu não posso dizer? Olha a profecia de Isaías 11, verso 1. Do tronco da linhagem de Jessé, ou seja, de Davi, brotará um renovo. Oh, Jesus. Sim, um novo ramo, que das suas raízes dará frutos. E sabes quem são estes frutos de que Isaías estava a falar sem ele perceber nada do que estava a dizer, porque ele apenas estava a ser porta-voz de Deus? Ele estava a falar de ti e de mim. Nós somos frutos deste novo rebento que se chama Jesus Cristo. Ele é o novo ramo onde nós fomos enxertados, ligados e agora estamos enraizados. Ele deu fruto e agora nós damos fruto com Ele. Sabes o que está em João 15? Quem está nele e não dá fruto é cortado e lançado fora. Sabes o que é que Jesus está a dizer? E Ele me perdoa se eu estiver a ir longe demais. A verdade é esta. Só não dá fruto quem não está ligado com raízes às raízes. É interessante isto. Ramos e raízes não são a mesma coisa. Mas isto é verdade o que eu vou dizer. Ramos são sempre a continuidade das raízes. Ramos sempre serão o reflexo, a manifestação da qualidade, da saúde das raízes. É por isso que nós não vivemos da aparência. Não precisamos. Não precisamos. Não precisamos, meus amigos. Vai haver momentos em que vocês me vão encontrar cabisbaixo. E por favor sejam maduros, caneco. Não desistam logo do meu pastoreio. Vai haver momentos em que as minhas raízes vão estar mais murchas. E isso vai-se ver por onde? Pelos ramos. E o que é que eu preciso de ser cortado? Não. Preciso de ser cuidado. Na igreja a gente não corta ninguém. Na igreja só há um que tem o poder,
A faca e o queijo na mão. Não, neste caso não é a faca e o queijo. É a tesoura de podar na mão. Só um que tem. Aqui ninguém tem, amigos. Ai, Deus que saiba de alguém que anda aqui a cortar alguma ovelha minha, que leva logo com um cajado. Coitado do cajado, leva logo com... Vocês enervem-me com ver. Alguém que toque num dos meus cordeirinhos. Alguém que toque naqueles que Deus colocou. Mas aquele tem mau feitio. Também tu, seu boca de charroco. Tivesses bom feitio, estavas lá a abraçá-lo e orar por ele. Não estou a falar de borda. Já disse isto no meu gabinete a umas pessoas. Fizeram em causa uma pessoa que eu batizei porque fumava. Eu disse, então estás a orar por ela. Eu oro pela igreja toda. Cala a boca, eu não te perguntei se estavas a orar pela igreja toda. Perguntei se estavas a orar pela pessoa. Perguntei se alguma vez foste ao pé dela e disseste que a amas como ela é e tentar entender porque é que ela ainda fuma. Isso nunca fiz. Então cala a boca. Ganha raízes. E depois ganhas raízes, então vem-me chatear a cabeça. Sabes onde é que eles estão? Foram-se embora. Boa viagem. E abençoo-os e falo com eles ainda hoje. E eles reconhecem-me como pastor porque depois perceberam que eles estavam errados nessa mentalidade. Gente de raízes, malta. Gente de raízes, gente que está ligada a Cristo. Quem não dá fruto. Ou seja, quem não mostra o que está acontecendo nas raízes. Ou seja, quem não revela. Isso tem que ser revelado o que é que Deus está a fazer na nossa vida. Isso é visto. Às vezes por um olhar, por uma oração, por um brilho nos olhos, por um sorriso, por um abraço. Por uma mudança radical na vida. Tem que ser visto. Aquilo que Deus está a fazer em nós tem que ser visto do lado de fora. O poder das nossas raízes tem que ser visto do lado de fora. O coração de Deus foi visto na pessoa, no homem chamado Jesus. Temos de terminar, não é? O fruto é sempre o resultado da unidade perfeita entre as raízes e os ramos. Entre o que somos por dentro e por fora, entre o que dizemos e o que vivemos. Se queremos garantir que damos o fruto certo, o fruto bom e que honra o Pai, precisamos ligar-nos e enraizar-nos em Cristo, hoje e sempre. Deixa-me terminar, concluir. Meu desejo e da Catarina, a nossa oração este ano e da liderança desta casa, é que ao longo deste ano letivo, 2021-2022, entre outras coisas, claro, queremos que aconteçam duas intencionalmente. Toma nota. Que lancemos raízes cada vez mais profundas em Cristo. Que elaboremos um plano pessoal. Levantar mais cedo, deitar mais tarde. Sei lá. Faz alguma coisa para que tenhas vivas com a convicção que passou um ano, ficou tudo na mesma. Não fica. Não fica. Se tu não trabalhas nas tuas raízes, elas vão minguar. Se tu não procuras a água vai estar sempre a passar. Se tu não a procuras, é porque tu estás a mandar raízes para outro sítio qualquer. E não vai ficar tudo na mesma, vai ficar pior. Vida espiritual ou cresce ou decresce. Vida espiritual ou cresce ou decresce. Estou na mesma. Estás na mesma, não estás pior. Tu é que achas que estás na mesma. Estás em negação, amiga. Estás em negação, malta que está em casa. Se tu achas que estás na mesma, não precisas de igreja, não precisas de vir, não precisas de palavra, não precisas de comunhão. Estás errado. Não há raízes. Não há raízes à distância. Nenhuma relação funciona à distância sem criarmos raízes. Cria raízes. Este ano queremos que todos juntos, gente da igreja para todos, lance raízes cada vez mais profunda. Através da palavra, da oração, da comunhão e de tudo o que for útil e saudável para nos fazer crescer individualmente, coletivamente e nos ajudarmos uns aos outros a que estas raízes sejam cada vez mais profundas nele. A segunda coisa é que nós ajudemos outros a fazer o mesmo. Isso é o propósito da igreja, malta. Sermos edificados na palavra, mas ajudarmos outros a nascer em Cristo. Isto de ser igreja para a gente vir aqui ao domingo, curtir a cena, é muito bom. Eu amo. Eu deito-me ao sábado à noite com uma excitação, quase não consigo adormecer de pensar como é que vai ser este domingo. Eu já estou maluco, como é que vai ser o próximo, ver esta casa cheia de gente, pregar para um auditório cheio de gente outra vez, ouvir os vossos gritos, ouvir os desafinanços de toda a gente ao mesmo tempo, mas de ver as lágrimas de todos a correrem ao mesmo tempo. A igreja existe para nós sermos edificados, mas a igreja existe também para alcançar outras pessoas. Deixa-me terminar com isto que eu acho que é muito interessante. Raízes no sítio certo, com a profundidade certa, na pessoa certa, vão dar ramos e folhas saudáveis. Ramos saudáveis vão dar frutos saudáveis. E frutos fala de continuidade. Porque na maioria das árvores, estou aqui alguns agricultores, sei que não são todas, mas a maior parte, a semente da árvore encontra-se no fruto.
É interessante isso, não é? Para haver continuidade. Nós não sabemos, eu acredito que Jesus vai voltar, Ele prometeu, Ele vai voltar. Mas não sei quando. E a minha preocupação de há uns 10 anos atrás era que igreja é que as minhas filhas vão apanhar quando elas forem adolescentes. Ela chegou. E eu prometi a mim mesmo diante de Deus, não vamos criar uma igreja, não vamos fazer uma igreja que as minhas filhas tenham vergonha de frequentar. Nós queremos desenvolver uma igreja que as minhas filhas tenham o prazer de servir. E elas estão aí. Mas eu continuo preocupado, porque eu não sei quanto tempo Jesus vai tardar. E alguns de nós havemos de casar, não é, Raquel? Não é, Débora? E malta que ainda não é casada, o Senhor é bom, Ele vai-vos dar a pessoa certa. Ana, e os netos quando vierem? Que igreja vão apanhar? Que frutos estamos a dar? Que sementes estamos a passar à próxima geração? De gente preguiçosa, que negligencia a oração, que negligencia a palavra, que negligencia as raízes, ou de gente ao contrário? Quer ser um pai, quer ser um pastor, eu quero ser um tio. Se lá chegar, quer ser um avô, alguém em quem os outros à minha volta veem raízes profundas. E eles vão experimentar, provar e crescer fruto do meu fruto, do teu fruto. Porque é lá que se encontra a semente para a próxima geração. É lindo isto. Sem raízes pode haver fruto, mas de fraca, de má qualidade. E é isso que nós vamos estar a gerar na próxima geração. Gente sem raízes. Gente com fruto, mas de fraca qualidade. Eu não quero isso para a nossa casa. Eu não vou permitir gente, sobretudo que sirva, que não tenha raízes. Ou que pelo menos não tenha a intenção de se esforçar para ter raízes. Porque o que está em causa não somos só nós, mas os próximos que virão. Pessoas que pela primeira vez vão dar a vida a Jesus. Não quero que cheguem aqui e encontrem pessoas sem raízes. Pessoas fracas na sua fé, pessoas fracas no seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Quero que as pessoas entrem nesta casa e entendam, recebam logo como que adubo para a sua alma. Ou só o ambiente que esta gente vive já é alimento. Mas claro que o alimento não somos nós, o alimento é Cristo, mas Cristo está em nós, então que confusão. Desejamos para este ano que seja um ano de raízes, malta. De crescermos na palavra, no conhecimento. Mas isso é impossível se nós não dermos lugar ao Espírito Santo. Porque é Ele que tornou a palavra que estava no coração em palavra escrita para nós. Foi Ele que a inspirou. É o Espírito que a torna viva agora na nossa vida. É o Espírito que é a água que nos alimenta. É o Espírito que é a água que nos guia, nos dirige. É o Espírito de Deus que é a maior necessidade para os nossos dias hoje. Para nos trazer saúde. Desde a raiz até aos ramos e às folhas. E nós não podemos nos tornar tão intelectuais na palavra e nos momentos do culto que negligenciamos aquele que é a vida por excelência do culto, que é o Espírito Santo. E nós esta manhã queremos terminar a orar. Eu já passei o meu tempo há muito. Mas lembrar-vos 2 ou 3 versículos, 2 ou 3 promessas de Deus para a nossa vida, que são para a nossa igreja neste ano. Fica de pé comigo e ouve e recebe-as, por favor. Primeiro é a promessa do Pai, em Isaías 44. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Um dia Deus fez esta promessa. Um dia Jesus confirmou-a. Ele disse em João 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. E disse ele, acerca do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. O Pai prometeu, o Filho confirmou e o Espírito cumpriu. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como que um vento impetuoso e encheu toda a sala. E foram vistas línguas como de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e falaram uma nova língua. E tornaram-se numa nova planta, numa nova árvore. Ligados à natureza de Deus através do Espírito Santo. Nesta manhã lança raízes. Talvez tu estás plantado e precisas de ser replantado esta manhã. Talvez tu tenhas sido plantado nas tradições, estás plantado ainda com as tuas raízes numa terra seca. Mas nesta manhã nós precisamos pedir ao Senhor que ou nos mude, ou nos faça esse milagre, traga a água até nós. Eu sei que isso é contra a natura, mas Deus ainda faz isso. Ele ainda faz chover, Ele ainda faz cair a água do céu, que encharca a terra. Ele sabe como fazer para que não falte água e vida às nossas raízes.